Deixa eu abrir também aqui, no meu céu mesmo, Efésios 1. Hoje eu vou ficar só nos primeiros 4 versículos. É tanta riqueza que, na boa, eu creio que Deus vai te edificar muito. Amém? Amém? Toda honra, toda devoção à palavra de Deus. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e não, filha, é R.A. R.A. Aleluia. Aleluia. Vamos no começo. Glória a Deus. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Quantos dizem amém? Amém. Na verdade era só até o 3, mas amém. Aleluia. Coloque a mão no seu coração agora e ore. Ore com as suas palavras para que Deus marque a sua vida nessa noite. Pode orar, pode abrir a sua boca. Diga, declare que o seu coração é uma terra boa. Declare que você vai receber a semente. Declare que a sua vida não vai ser mais a mesma. Que você será impactado por esse livro. Em nome de Jesus. Diga com força, eu abro meu coração. Não, diga com fé, eu abro meu coração. Senhor Jesus, eu estou escancarado para receber algo fresco da sua parte. Amém. Amém. Pode sentar nesse mesmo espírito. Você sabe que você tem que tomar muito cuidado com o que você ouve na internet. A internet está cheio de comida estragada. Está cheio de comida estragada. E esses dias a Regiane me mandou algo. Eu falei no culto passado isso? Não, eu não falei. Eu falei acho que na reunião de líderes só. No culto eu acho que eu não falei. Aí se eu falei, vou falar de novo. Aí o cara estava falando lá e ele falou assim, é um cara que tem 10 milhões de seguidores. E glória a Deus pela vida dele, está falando de Jesus, né? Mas tem algumas coisas que você precisa entender, porque às vezes sua cabeça fica bagunçada. Então vamos lá. Ele estava falando assim, não importa qual é a circunstância da sua vida. Não importa qual é a circunstância. E é verdade, não importa qual é a circunstância, sim ou não? É verdade. Eu falei, nossa, glória a Deus, essa palavra vai ser poderosa. Ele falou, olhe para dentro. E aí eu falei, glória a Deus, ele vai falar para olhar para dentro. Quem que habita dentro? É isso, ele vai entronizar o Filho de Deus que está dentro, né? Ele falou, olhe para dentro. Foque no que está dentro. Vá para o que é mais profundo. Aí ele falou assim, você é tão bonito. Olhe para isso, se fortaleça nisso. Ô querido, se for se fortalecer que você é muito bonito, queridão, 90% já caía por terra nessa noite. Só ia sobrar as irmãs que são bonitas, mas os homens é tudo. Sim ou não, irmãos? Com exceção de mim, todos iam cair. Tem como? O Jean também. Não, o Jean, Jean não dá. Não, Jean não dá. Jean não dá. Guarda teu coração, viu, filho? Guarda teu coração. Aleluia. Mas, irmão, deixa eu falar algo para você. Toda vez que você olha para você, vai ter dia que realmente você vai olhar e vai falar, nossa, glória a Deus, eu estou numa medida de fé hoje. Mas fala a verdade. Tem dia que você olha e você vê o que dentro de você? Quando você olha no espelho, você fala, nossa, que derrotado. É assim ou não é? É assim ou não é? Nossa, que pecador miserável. Aí você acabou. Então veja, irmãos, toma cuidado. Fala aí para o seu irmão, toma cuidado com o que você ouve, filho. Você tem que ficar com, um santo filtro quando você vai ouvir comida que é de fora. Está entendendo? Sim ou não? Se você vai num restaurante e aí de repente o garçom traz a comida e a comida está com uma aparência meio estranha, cheirando mal, você come? Então você tem que ficar antenado, sim ou não? Fala para o seu irmão, fica antenado. Amém. Mas irmãos, o livro de Efésios, deixa eu só fazer uma introdução para você, é um livro maravilhoso, especialmente porque tem gente que fala, tem autor que fala, estudando a Bíblia,
Irmãos, cada vez mais eu tenho sido atraído por Deus para pregar estritamente a palavra de Deus. Então abre aí, Efésios 1:1. Por quê? Porque o que tem poder na sua vida não é você olhar para o quanto que você é bonito. É você olhar para a palavra. Amém? Amém? Pode falar o que for. Pode falar o que for. A maior dificuldade que você tem na sua vida com Deus é ler a palavra. Eu tenho certeza absoluta disso. É a maior luta. Eu pergunto sempre para os irmãos, por que nós insistimos no plano Bíblia? A gente fica espivetando você. Eu tenho certeza que os líderes de célula mandam todo dia lá a artezinha para você ler a palavra. Porque, irmãos, o crente que ele está firmado na palavra, a vida dele se torna uma vida inabalável. Essa é a promessa do Senhor. Aquele que medita na sua lei dia e noite é como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Tem dia que só de eu ler a Bíblia, eu não tenho revelação de nada. Parece que não tem nada que explode no meu coração. Só de ler, eu me sinto fortalecido. Alguém já teve essa experiência? O dia rende mais, o negócio funciona. Por quê? Porque a palavra de Deus ela é viva, ela é poderosa. Nós precisamos olhar para a palavra. Então, às vezes, você olha uns caboclos falando na internet, que nem o pastor gosta de falar, e não tem muita palavra. Aí o comentário que a Regiane fez para mim foi justamente esse. Ô Espírito Santo, né? Tá falando tudo aí, só não está falando de Jesus e da palavra. Então nós temos que sempre olhar para quem está falando da palavra, é ou não é, meus queridos irmãos? Amém, amém, amém? Esse precisa ser o nosso encargo, você precisa olhar para a palavra, se alimentar da palavra, receber da palavra. E o livro de Efésios, ele é louco, porque tem gente que fala que o livro mais profundo do Novo Testamento é Romanos, e a gente ainda vai estudar Romanos em nome de Jesus. Mas Romanos, fica aqui comigo, começa mostrando a condição caída do homem. Todo homem pecou, ninguém é bom, todos precisam de Deus. Então o apóstolo Paulo ele vai gastar uns 4 capítulos só para falar o tanto que a pessoa é ruim. Eu não vou dar spoiler do encontro, mas é justamente isso que a gente faz no encontro. Por quê? Porque até a pessoa ter revelação de que ela é um lixo, nada Deus pode fazer na vida dela. Sim ou não? Sim ou não? Uma vez Jesus foi chamado, você sabe, eu sempre falo desse texto, para a casa de um fariseu chamado Simão. Aquele cara não recebeu nada, mas uma prostituta que veio, que se prostrou e começou a adorar o Senhor, foi perdoado os seus pecados e foi salvo naquele dia. Por quê? Uma mera questão de reconhecimento. O fariseu achava que ele era bom aos olhos de Deus, não pode receber? Mas a prostituta se colocou numa posição de quem precisa. Quantos aqui precisam do Senhor? É por isso que você vem no culto. Quando você falta no culto, eu não quero te condenar. Mas quando você falta na célula no culto, é porque, em outras palavras, você está falando assim, não, eu consigo sozinho. Eu consigo do meu jeito. Tem gente que precisa bastante, aí esse tem que ir todo dia. Eu preciso. Irmãos, eu sou dos que precisam muito do Senhor. Eu sou do que eu preciso me derramar todo dia, me quebrantar todo dia, receber todo dia, porque eu sei o tanto que eu sou ruim. Se eu tentar fazer as coisas do meu jeito, eu sei que não vai dar. Mas esse é o livro de Romanos, vai primeiro mostrar a condição caída do homem. Então Romanos vai começar lá embaixo. Mas Efésios já começa falando das regiões celestiais. Nesses dias você vai entrar numa nova medida nas regiões celestiais. Quero profetizar sobre você. Seu devocional vai entrar numa nova medida nas regiões celestiais. Tem gente que ora aqui, parece que Deus não fala, Deus não acontece nada. Tem períodos na minha vida que eu fico indignado. Eu vou orar, parece que eu estou falando sozinho, 1, 2 dias. Mas tem hora que eu falo, não, eu quero uma porção a mais, eu quero um novo nível no mundo espiritual. Eu quero profetizar que você vai entrar num novo nível nas regiões celestiais. Tem irmão que vem para o culto na hora do louvor, na hora da palavra, ele está moscando. Ele está no natural, ele está no superficial. Ele está reparando na roupa do pregador, ele está reparando na irmãzinha. Ele está olhando lá porque quer fazer corte, ele está porque não sei o quê. Filho, nesse tempo você vai, quando você estiver junto na mesa da congregação, Deus vai te levar para experimentar coisas extraordinárias na presença dEle, num novo nível nas regiões celestiais. Diga para o seu irmão, se prepara, você vai subir. Diga para o outro, se prepara, você vai decolar nesse tempo. Toda a nossa vida depende do quanto que a gente se conecta com o céu. Toda a nossa vida, todo o resultado da nossa vida depende do quanto que eu estou lá. Do quanto, e você está aqui, nós vamos até falar disso hoje. Mas você precisa estar lá. A palavra de Deus diz para a gente orar sem cessar. Quem já ouviu essa palavra? Mas é um negócio meio bizarro. Eu lembro que quando eu converti,
estava meio embriagado pelo Espírito Santo, assim, tinha acabado de ser batizado com o Espírito Santo. E aí o cara, eu fazia aula de direito no Mackenzie, aí o professor estava lá, direito civil, não sei o quê, e eu estava lá, mas irmãos, não dá para manter esse nível 24 horas da sua vida, sim ou não? Eu lembro que quando eu ainda não falava em línguas, mas os irmãos estavam tudo profetizando que eu ia ser batizado com o Espírito Santo, eu sonhava, uns dias antes assim de eu falar, eu comecei a sonhar que eu estava falando em mistério, e era pesado, tá ligado? Mas tem dia que você sonha com coisa ruim, sim ou não? Então você fala, orar sem cessar. Como assim orar sem cessar? Orar sem cessar, meus irmãos, é esse coração de você ficar toda hora procurando estar conectado. Procurando estar de mãos dadas com o céu. Você está me entendendo? De maneira prática, de maneira prática. Eu lembro até que às vezes eu ia fazer uma pergunta para o professor, que depois você vira crente, você começa a querer estudar, sim ou não? Ai, amém fraco, pai. Oh Deus, levanta seus filhos em nome de Jesus. E aí eu lembro que às vezes eu levantava a mão, aí o professor falava, professor, talvez você já tenha passado por isso também. Pastor, professor, mas o que eu estou querendo dizer aqui, meus irmãos, é que a gente não vai ficar 100% orando em língua, a gente não vai ficar 100% ali, glória. Teu chefe te chama, você fala, eis-me aqui, Senhor. Não é isso, você vai ser mandado embora. Mas é você ficar constantemente procurando estar conectado com o Espírito Santo de Deus. Constantemente conectado. Irmãos, eu tenho praticado isso na minha vida. Vou entrar numa reunião, você sabe, os irmãos sabem, eu trabalho no Locomotiva e eu cuido do relacionamento com os principais patrocinadores do projeto. Eu vou entrar numa reunião, sabe o que eu peço para o Senhor? Eu peço a graça na reunião. E é impressionante, é impressionante. A maioria das reuniões o negócio flui de uma maneira, eu começo a falar umas coisas que eu nem planejei falar, eu caio na graça da pessoa. E toda vez, irmãos, eu falo na presença de Deus isso. E toda vez que eu termino a reunião, as pessoas estão encantadas com o projeto. Nossa, Mateus, empolgado. Sei o quê. E tem reunião que eu entro que está mó morte. E a pessoa está assim, olá, tudo bem? E termina a reunião, a pessoa está tipo, quero colocar mais dinheiro no projeto. Toma aqui. E aí toda vez que eu desligo, eu sei que não tem a ver com a minha capacidade natural de lidar numa reunião, mas tem a ver com uma conexão. Diga conexão. Levante a sua mão, diga nesse tempo. Levante a sua mão e diga, nesse tempo, eu vou me conectar. E todas as vezes eu falo, Senhor, eu desligo a reunião, eu sei que não tem a ver comigo, mas tem a ver com uma porção de graça sendo liberada sobre a minha vida, porque eu busquei a região celestial. Eu busquei, é isso que está precisando. Você que não está conseguindo arranjar emprego, você precisa, antes de entrar numa entrevista, se conectar. Alguém está me entendendo aqui? Você não vai entrar na entrevista e falar, Shabracai. Não é isso que você vai fazer. Mas você vai entrar debaixo do Espírito de Cristo ali, dependendo do Senhor Jesus. Na prática, a gente fala tanto disso, na prática é isso. Aí você vai fazer alguma coisa lá, o teu chefe pediu, você não está conseguindo fazer, aí você ora, fala você. E irmãos, não é oração não de falar, bendito, colocarei a minha testa no chão para que tu exaltes. Não, é simplicidade. É relacionamento. Senhor, me ajuda aqui agora em nome de Jesus. E aí você vai e vai dar certo, porque a mão do Senhor está a seu favor nesse tempo. O que está faltando na sua vida é conexão. O que está faltando na sua vida é você se conectar, é você se ligar com o trono de Deus. Hebreus fala que a gente chega diante do trono da graça, a fim de receber misericórdia e graça. Quando? Em ocasião oportuna. Toda vez que você precisar, você pode se achegar no trono da graça. Mateus, fiz merda. Se achega para buscar o quê? Misericórdia. Quantos estão entendendo aqui? Se achega, peça misericórdia, você tem acesso. E você está precisando de favor imerecido, você não tem capacidade. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui? Você vai fazer uma prova, às vezes você nem se preparou direito, mas você pode se conectar. Diga, eu vou me conectar. Eu estou dando permissão aqui para você não estudar? Não. A graça de Deus vai fazer com que o seu estudo renda muito mais horas. O natural, ele estuda 10 horas, ele entende, mas você vai precisar só de meia hora para o que de 10 horas faz. Essa é a graça de Deus. A graça de Deus é o nitro de Deus. Uns vão colocar no acelerador e o carro dele demora 20 segundos para chegar a 100 por hora. A sua Ferrari em 1 segundo já vai chegar, porque o favor de Deus está liberado sobre a sua vida. Aleluia, estou empolgado. Você precisa se conectar nas regiões celestiais. Essa é a vida do crente. Sai do natural. Sai da superfície. Platão conta uma parábola.
falar de Platão aqui. E ele conta uma historinha que ilustra bem o mundo espiritual. Só que ele estava usando essa historinha para falar do mundo das ideias. Mas o mundo das ideias ainda é bem raso comparado ao mundo espiritual. Alguém está me acompanhando? E ele conta que tinha um povo que morava na caverna. Alguém já ouviu a teoria da caverna aí? Meu Deus do céu, tragédia, você não ouviu, tem que ouvir. E aí ele conta que os caras viviam na caverna e eles nunca tinham saído para fora da caverna. É uma história, irmãos, é uma história. Óbvio que se alguém morasse na caverna, é óbvio que ele ia sair. Mas tinha uma população que vivia na caverna. E a única coisa que eles tinham lá de fora era uma percepção de uma sombra. Porque uma sombra batia na parede das coisas que estavam acontecendo lá fora. Então todo mundo ficava sentado assistindo. Aí um passarinho passava lá fora, o que aparecia na parede da caverna? Sombra do passarinho. Aí passava um homem lá, aparecia o quê, meus irmãos? A sombra do homem. E eles ficavam chapando naquilo, falando, nossa, isso aqui é pesado, essas sombras. E às vezes aparecia alguma coisa nova. Eles falavam, meu Deus. Até que teve um cara que ele saiu. Ele saiu, do nada, ele achou o caminho, ele saiu. E quando ele saiu, ele teve um grande choque, porque ele falou, meu Deus, aquelas coisas que a gente via em sombra, eu estou vendo agora o que de fato é. Os caras viam a sombra do passarinho, olha aqui o passarinho. Os caras viam ali a árvore, eu estou vendo aqui uma, tá ligado? É muito bonito, tem cor, e não sei o quê. E aí ele voltou para a caverna. E ele falou, vamos sair lá fora que tá o que a gente está procurando. A gente está aqui a gente está aqui numa zona muito superficial. Vamos lá conhecer de fato o que é. Vamos lá ver com os nossos próprios olhos. O que os caras fizeram com ele? Mataram ele. E aí Platão quer falar um monte de coisa, mas eu quero falar para você. Aqui, o que a gente consegue tocar, o que a gente come na comunhão, a nossa casa natural, é tudo sombra, meu irmão. O Senhor, Ele nos chama para ir para o mundo espiritual. É onde tudo acontece lá. Alguém já assistiu Matrix aqui? Matrix. Aleluia. Vamos meditar na palavra, mais dele, menos de mim. Projeta aí, Santa. Efésios 1:1. Glória a Deus, quanto tempo eu tenho? Aleluia! Está cedo ainda, diga glória. Mas não vou demorar não, que hoje vai ter arrebatamento aqui. Vamos lá, vamos estudar a Bíblia. Quantos querem? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Aqui eu já vou parar, porque eu quero te explicar o que é ser um apóstolo. Você sabe que Jesus ele caminhou com 12 discípulos. Quantos, meus irmãos? 12 discípulos. E depois que Jesus terminou o seu ministério, ele os encarregou. Então, a partir daqueles 12 menos 1, na verdade, porque Judas se matou e não teve parte no ministério, foi o que Pedro falou. Depois eles foram e tiveram que escolher outro cara, chamado Matias. Mas tem gente que acha que, na verdade, o 12º não foi nem Matias, foi o apóstolo Paulo. Ah, Mateus, qual que é a verdade? Não sei. Pode acreditar no que você quiser, isso é o que mais importa. Mas tem gente que acha que apóstolo são só aqueles. E que apóstolo é um nível elevado. Então tem até alguns irmãos, né? Que eles viram pastor. Sim ou não? Você deve ver por aí no Instagram, não sei o quê. Aí depois de um tempo ele vira reverendo. É poderoso, não é poderoso? A gente se impressiona com umas nomenclaturas, né? Mas aos olhos de Deus é tudo irmão. Ai meu Deus, papai. Aí depois de um tempo, existe um outro upgrade aos olhos humanos. Que é de bispo, mas vocês estão me entendendo? Aí você fala, não. O bispo vai estar aí hoje. Como que os irmãos já vem, meu Deus. E depois temos ainda que se dão a nomenclatura de apóstolo. Aí você fala, já não. Aí você fala, meu Deus, esse homem é quase um semideus, sim ou não? A Igreja Católica, por exemplo, né, nós não acreditamos dessa maneira, mas qual é a fé deles? Eles acreditam que o Papa, por exemplo, quando ele está ex-cátedra, que é quando ele está falando como Papa, quando ele está, que nem eu aqui, eu estou falando como pastor, sim ou não? Quando o Papa está se pronunciando, eles creem que tem a mesma autoridade de Cristo na terra. Que é como se fosse a própria palavra de Deus. Quando o Papa está se pronunciando, tem o mesmo nível da palavra. Mas nós sabemos que nenhum homem pode hoje falar alguma coisa acima do que as Escrituras já determinaram para nós. Amém? 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 Mas veja, por que nós não cremos primeiro assim, irmãos, tem um monte de preocupação, mas veja, primeiro que o nosso coração não está em posição, sim ou não? Jesus, ele falou assim, uma vez os discípulos estavam perguntando e discutindo quem seria o maior entre eles.
E aí a Bíblia fala que o Senhor Jesus pegou, tirou a camiseta. Já começa com um gesto de humilhação, sim ou não? Uma vez um ministro de louvor falou que estava tanta glória na igreja, tanta glória no louvor, tanta glória, que aí o ministro de louvor, hoje a Beca gritou, né? Eu já gritei isso também. Aí o ministro de louvor gritou assim: alguém libera, extravasa! E aí aquele irmão, ele era gordinho ainda, e ele estava todo suado. E eu ia falar, a Bíblia fala, não. Aí o pastor conta que ele subiu numa cadeira, tirou a blusa e começou a rodar assim, ó, no meio dos irmãos. E aí o suor dele, tá ligado? E aí as irmãs virando, bebendo do suor, assim, tava aquela cena. E ele tava chapado da glória. Quantos querem tirar a camiseta? Misericórdia, aleluia. Por que eu estou falando isso? Estou quebrando o gelo. Vamos voltar para os apóstolos. Mas veja, então você fala assim, não, Mateus, apóstolo é só aqueles de Jesus. Não, não é, meus irmãos, porque nós vamos estudar ainda, lá no capítulo 4, o próprio apóstolo Paulo fala que o Senhor concedeu uns para... Pode falar com força, uns para... Depois nós vamos estudar os 5 ministérios, não vou entrar no resto aqui. Mas veja, hoje o Senhor ainda está levantando apóstolos no nosso meio. Amém? Você crê que você pode ser usado dessa maneira? Não tem a ver com pegar microfone. É que a gente é muito nominal, posicional. A gente gosta muito do título dos irmãos. Teve uma das perguntas aqui, eu não respondi, mas a pergunta da irmã era: se eu sou solteira, eu posso ser discipuladora? Porque ela está encantada com a palavra. E irmão, não tem nenhum problema você querer o título, mas o Senhor, eu lembrei, eu estava falando da Santa Ceia. Aí o Senhor Jesus tirou a camisa naquele dia. Quando o papo estava sendo quem queria ser o maior, ele tira a camisa e ele vai lavar pé. Por quê? Porque para Deus, maior é o que, meus irmãos? É o que serve. Naquele dia a gente vai se surpreender muito naquele dia. Naquele dia vai ter muita gente que vai receber coroas e diademas e glória. Alguém quer naquele dia? E que nunca teve audiência em Instagram. E que nunca teve mais de 1000 seguidores. E, irmãos, nós gostamos dessas coisas. Eu gosto dessas coisas. O Radicais Vide oficial está cada vez mais da hora. Tá ou não tá? Compartilha lá. Por que você não comenta, ô boca de ferro? Vai lá. Vamos lá, a gente comemorou os mil seguidores no Radicais, aí a gente, aí no outro dia, 999. Que a soberba precede a ruína, foi uma rasteira do Espírito Santo. Mas nós queremos, sabe por que nós estamos lá na internet? Porque nós queremos que a mensagem certa seja propagada. Então pega lá, esses dias eu abri o meu... E aqui, irmãos, eu não vou falar mimimi, não. Como se eu tenho misericórdia de mim. Não, é por encargo a palavra de Deus. Esses dias eu abri a última pregação minha lá, falei, vamos ver quantos irmãos assistiram, né? Aí 2. E tipo, eu abri, então eu era 1, tá ligado? Que nem uma vez que a gente estava fazendo culto online, aí eu entrei, aí tinha 1, e era eu. Aí eu falei, acabou o culto online, não vamos mais fazer. Vamos só postar a palavra depois. Quantos têm encargo de assistir a palavra depois? Amém, diga um amém mais alto, por favor. Velho, você assiste tanta coisa, mano, e não é para me dar uma forcinha, não. É para você ser alimentado pela palavra da verdade. E manda para uns caras lá também. Manda para uns caras, diga amém. Mas nesses dias, o Senhor está levantando apóstolos. Não gente que vai se importar com o título, não. Porque a palavra apóstolo significa enviado. Enviado. E é isso que nós estamos fazendo. É isso que nós amamos fazer. A pessoa chega destruída na casa de Deus, porque o Senhor Jesus disse assim, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. A casa de Deus é só lugar de cansado e sobrecarregado. A casa de Deus, a Bíblia fala que quando Davi se achava na caverna de Adulão, quem se ajuntou para ele? Os amargurados de espírito e os endividados. Esses dias eu estava fazendo discipulado com o irmão, e aí ele falou assim, mano, esse irmão aqui, amargurado. E o outro aqui, endividado. Eu falei, meu irmão, eu tenho algo para te dizer, você é Davi, e Deus está te dando os melhores que Ele poderia dar, porque o Senhor não olha como o homem olha, o Senhor olha o coração, aleluia, e Ele está levantando os improváveis esses dias, para fazer miséria, aleluia. Sabe que eu sinto uma impressão no meu coração que nós temos gerado algo poderoso. Discipuladores, prepara, aqueles que você tem investido, Deus vai transbordar de uma maneira.
Hoje eu profetizava aqui na vida do Kelvin, eu quero falar diante da igreja. A gente vai ver esse menino aqui liderando centenas de pessoas na casa de Deus. Eu estava no louvor e o Senhor me mostrou ele casado, uma mulher linda, e aí ele pegava o microfone e falava, e as pessoas queriam segui-lo por conta da glória de Deus na vida dele. Sabe por quê? Porque ele é improvável, ele é alguém que Deus tirou por detrás das malhadas, ele é alguém que o mundo não dá crédito para ele, mas Deus o vê e quer enviar. Se você tão somente crê, não importa qual é o seu status, a família de onde você veio, o Senhor vai te levantar, Ele vai te consolidar, os irmãos da igreja vão te discipular, vão falar na sua vida, vão lapidar você, e quando menos você esperar, você vai estar sendo enviado para cuidar da casa de Deus. Aleluia, aleluia. Isso aqui ferve o meu coração, porque a minha vida é para levantar gente, para edificar a casa de Deus. A casa de Deus é a edificação mais poderosa. A casa de Deus não é aqui, não é esse prédio. É quando 1 ou 2 estiverem reunidos. O Senhor Jesus disse, ali eu estarei. Nesses dias o Senhor vai levantar muita gente. Aleluia, receba essa palavra no teu coração. Receba essa fragrância. O propósito de Deus é te enviar. Diga isso para a pessoa, Deus quer te enviar. Enviar para quê, Mateus? Enviar. Deus quer te enviar, velho. Pisa na água, filho. Falando difícil, né? Deus quer te enviar para ser sal e luz lá no lugar onde você trabalha. Deus quer te enviar para lá na sua casa. A Bíblia fala do gadareno, que Jesus cruza um mar inteiro, enfrenta uma tempestade, só para salvar uma pessoa. E aí o gadareno depois olha para ele e fala, mestre, deixa eu te seguir também. O Senhor Jesus falou, não, volta para a tua casa. O Senhor Jesus estava levantando ele como um apóstolo naquela hora, para ser uma luz dentro da casa dele. Você imagina o impacto que teve quando aquele cara chegou em casa? A Bíblia fala que ele andava pelado, que nenhuma algema poderia contê-lo, que ele andava se arranhando e se rasgando com faca, se cortando, e que ele era um completo endemoniado. E a Bíblia fala que depois que o Senhor Jesus trata com ele, os caras olham para ele, ele está sentado, vestido, em sã consciência, limpinho, trocando ideia com o Senhor Jesus. Qual era a última imagem que a família tinha tido? De repente, ele vai, bate na porta de casa, que talvez estivesse até trancada, com medo, porque talvez ele já tinha entrado muitas vezes em casa para roubar, para fazer muita coisa. Alguém está me acompanhando? Não é assim quando os loucos que fumam crack faz, quando eles ficam viciados, começam a roubar, destruir tudo dentro de casa. Talvez a casa dele fosse toda lacrada já. Aqui eu não estou falando a palavra de Deus, só estou conjecturando, para entrar na história, para que você entre na história. E daqui a pouco, imagina a esposa dele abrindo a porta. Alguém está me entendendo? Eu sinto a unção do Senhor aqui. Sinto a unção do Senhor aqui. E de repente ele olha para ela e fala, voltei. Tive encontro com Deus. O Espírito de Deus. Deus vai enviar você, filho. Deus vai projetar você. Aleluia. E eu estou só na primeira palavra de Efésios. Apóstolo, quantos aqui vão ser enviados? Apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus. Se tem uma coisa que você precisa estar conectado na sua vida, é para que você esteja dentro, debaixo da vontade de Deus. Enquanto eu meditava nisso aqui para compartilhar com os irmãos, me veio no coração o meu casamento e a minha esposa. Irmãos, eu falo na presença de Deus. Semana passada eu cheguei em casa, teve um dia, essa semana na verdade, eu cheguei em casa, eu estava triste, queridos, estava triste, porque um pastor que eu gosto muito se divorciou. Eu fiquei mal, irmãos, fiquei com, tá ligado quando você fica com nó na garganta? Fiquei com nó na garganta, cheguei em casa, e eu cheguei, era umas 8 horas já, e a Regiane, ela deita com o Felipe cedo, porque ela bota ele para dormir cedo. E aí eu lembro que quando eu entrei no quarto deles, o Felipe acordou, e ele virou para trás, e ele começou a rachar o bico para mim. E ele ficou muito empolgado. E quando ele me vê, ele fica muito empolgado. E eu já estava com dor na garganta, velho. Aí daqui a pouco eu olhei para a Regiane me recebeu com um sorriso tão doce, tão doce. Aí eu abracei,
Oh, Espírito de Deus. E aí e não é emocionalismo isso, irmãos, é presença de Deus aqui, é presença de Deus, não é alma. Eu ajoelhei, eu abracei eles e o Espírito Santo falou assim, eu abençoei a sua casa. E eu beijei a Regiane e eu falei, amor, comecei a chorar, eu falei, meu Deus, que presença de Deus aqui. E toda vez é essa impressão que eu tenho quando eu estou na minha família. Eu tenho a convicção que eu casei com a pessoa certa pela vontade de Deus. Você sabe, quando você está na vontade de Deus, a bênção corre atrás de você. Quando você se submete à vontade de Deus, alinha a sua vida com a vontade de Deus, todas as outras coisas o Senhor vai acrescentar na sua vida. E toda vez eu tenho essa percepção, às vezes no meio do dia, eu estou fazendo nada. E de repente vem uma profunda sensação no meu coração de que eu estou na vontade de Deus. Alguém já teve essa sensação? Essa convicção? É mais de uma sensação, é uma convicção. Eu estou edificando os irmãos, eu estou fazendo um discipulado. Quando eu era líder de célula, essa convicção estralava quando eu ia fazer uma visita para alguém. Alguém já teve essa experiência alguma vez na vida? Você não quer fazer a visita, a ovelha é treta, a ovelha é de alta manutenção. E daqui a pouco você fala, Espírito Santo, eu tenho que visitar, meu discipulador vai comer meu toco se eu não for. E aí você vai visitar na marra, e quando você chega lá como ungido do Senhor. Você chega lá como um apóstolo enviado. Apóstolo não é só pastor de 1000, não, filho. Apóstolo é você quando vai fazer uma visita, sendo enviado. Quantas vezes eu estava numa casa, muitas vezes fedida, numa casa ali sem rumo, e de repente o Senhor falava, você está no centro da minha vontade. Nada melhor do que estar no centro da vontade de Deus. Pergunta para o seu irmão, com amor, não com condenação, pergunta para ele, você está no centro da vontade de Deus? Começa a liderar uma célula para você ver. Começa a se envolver, começa a ser discipulado por alguém, vai vir essa profunda convicção. Vai vir essa profunda convicção. O Senhor Jesus disse, aquele que faz a minha vontade permanecerá para sempre. Isso é poderoso demais. Quantos aqui querem, do fundo do coração, estar no meio e no centro da vontade de Deus? E é interessante também que esse lance de estar na vontade de Deus, fala da gente ter autoridade. Porque se foi Deus que te comissionou para algo, eu pergunto, você é a pessoa certa para estar lá? Se foi Deus que te colocou lá, tinha alguém melhor para estar lá? Se foi o Senhor que pincelou você, Júlio, com o dedo, falou, vai para lá, para São Caetano. Tem alguém melhor para estar lá em São Caetano do que a Júlio? Toda vez que você está no centro da vontade de Deus, existe uma medida de autoridade sobre a sua vida. Sabe por quê? Que muitos irmãos estão toda hora tomando esbofetada do diabo. Aí o diabo fica com ele. Aí ele fala, sai diabo. Sai. Por quê? Porque fora da vontade não existe autoridade. Você está no lugar errado. Não era para você estar lá. Então Deus vai te dar autoridade para quê? Não tem propósito. Não é porque Deus quer fazer você envergonhar, não. A Bíblia fala que uns caras, lá em Atos, a gente leu essa semana, o mover de Deus estava quebrando pau lá em Éfeso. Inclusive, era na cidade. Era no livro que a gente está estudando. E o apóstolo Paulo expulsava muito demônio. E aí os caras começaram a usar o nome de Jesus, mas eles não tinham nascido de novo. Quantos estão me acompanhando aqui? Falaram, em nome de Jesus, sai. Aí teve um dia que o demônio parou. Falou, oi? É porque o demônio conversa. Já viu umas entrevistas com o demônio, sim ou não? Muito louco, né, velho? Qual é o seu nome? Legião. O que você quer aqui? Matar. Esses dias o irmão falou que sentiu no espírito de entrevistar o demônio. A gente não troca muita ideia não, né? No máximo o nome. Por quê? Porque Jesus perguntou o nome. Então a gente vai perguntar, sim ou não? Ah, não. Esses dias os irmãos foram para o encontro com Deus. Ah, não vou contar. Eu não vou contar. Ah, não. O irmão inventando nome lá. Ô, Espírito Santo de Deus. Amém. Vamos voltar aqui para o texto. E aí o demônio falou. O que você falou? Em nome de Jesus sai.
A quem Paulo, obrigado. A quem Paulo prega. Em nome de Jesus, a quem Paulo prega sai. Aí o demônio pegou e falou, pera aí. Imagina o demônio zoando. Deve ter aloprado o cara, velho. Deus tem senso de humor, o diabo também. Aí o demônio olha para ele e fala, está escrito lá em Atos 19, lê lá depois. Paulo eu conheço. Paulão é brabo, hein? Bichão violento, hein, velho? Você é louco, se ele apareceu eu já saio logo. Jesus, o mais brabo. Mas e você, quem é? E a Bíblia fala que o demônio deu um pau nos caras, que os caras saíram pelado, correndo. Está escrito na palavra de Deus, irmãos. Tá vendo que a Bíblia é da hora? Vai lá ler, você vai ler umas histórias, o cara sai pelado lá. Imagina o demônio dando um pau nos caras, dando chute na bunda ainda, os caras saindo correndo. Nossa, deve ter sido um negócio muito vergonhoso para os caras. Por quê? Porque não estavam dentro da vontade, então não tinham autoridade. Você quer ver as portas escancarando na sua vida? Você quer, vai né, vamos entrar. Você quer ver você chegar num lugar e de repente toda a circunstância começa a se dobrar diante de você? Eu fiquei impactado com o testemunho do Danilo, domingo. O chefe dele chegou nele e estava mandando todo mundo embora. Falou, que paz é essa que você tem? Você não tem medo de ser mandado embora? Ele olhou para o chefe dele e falou assim, quem mandou eu entrar aqui foi Deus. Um dia eu estava andando ali na calçada de fora, para que você saiba, você é o meu chefe. Eu estava andando ali fora e Deus falou que eu vou trabalhar aqui. Nem você, que é o meu chefe, pode me demitir. E ele falou que depois de algumas semanas o chefe dele foi mandado embora, mas ele está lá até hoje. Porque quando você está debaixo, show! Come on! Meu Deus. Quantos querem a vontade de Deus para a sua vida? Cheio. E você sabe, tem mais uma coisa que o Espírito falou aqui comigo, ainda nessa primeira frase. Toda vez que o apóstolo Paulo ia começar uma carta, ele começava falando quem ele era em Deus. Por quê? Porque toda vez que você chega num lugar ou diante de uma circunstância, você precisa saber quem é você. Você precisa saber qual que é o seu nome. Você precisa saber qual que é a sua identidade diante daquilo. Alguém está me acompanhando aqui? Alguém está me entendendo aqui? Isso é crucial. Isso é crucial. Uma vez um cara, ele foi expulsar um demônio. Vamos ainda nessa vibe de expulsação, para os irmãos entenderem o que eu quero dizer. E ele estava em jejum, e ele tinha quebrado o jejum, ele tinha comido feijão. Quantos já ouviram falar dessa história? Não aguentou, estava em jejum, mas a Nath fez o feijão lá, Jefão. O incenso subiu tão profundo. Ela tinha picado o alinho, colocou ali a pimentinha. Quantos curtem? Ali, os irmãos não curtem, mas não tem problema, eu curto, eu como tudo. E aí, ele comeu feijão, e ele comeu feijão assim que ele quebrou o jejum. O irmão ligou para expulsar demônio. O irmão já não tinha muita revelação que ele também era ministro. Porque, filho, se o demônio pintar do seu lado, não liga para o seu líder. Coloca a mão que a mesma autoridade está sobre você também. Mas aí ele foi, o pastor foi. E aí quando chegou lá, o demônio olhou para ele e falou, o que você quer? O que você está fazendo aqui, comedor de feijão? Por quê? Porque o diabo queria abalar a identidade. O diabo queria colocar o que na cabeça dele? Ai meu Deus, comi o feijão. Então agora não estou mais habilitado para expulsar demônio. Mas o Senhor Jesus alguma vez falou que para expulsar demônio precisava jejuar? Aí sabe o que aquele pastor respondeu? Ô miserável, olha aqui no meu olho. Que os demônios não olham, né? Manda ele olhar no seu olho para você ver. Ele já começa a queimar na hora. Ah não, irmãos, vamos comigo. E aí ele falou, tá entendendo, né? Então vem entendendo então. Aí ele falou, olha no meu olho. E aí o diabo já começou. E aí ele falou assim, para que você saiba, com ou sem feijão, porque não é na minha força. É naquilo que eu sou em Deus. Eu sou ungido, eu sou amado, eu sou um sacerdote, eu sou um líder. Ei! Às vezes o diabo ele vai até intimidar, falar a verdade para você. Nessa hora você tem que se levantar e declarar quem você é. Alguém está entendendo o que eu estou falando? O Senhor um dia falou, hoje o culto está cheio, eu venho pregar. Mas se o culto tiver aqui 3 pessoas, eu vou subir para pregar. Sabe por quê? Porque não é a igreja que define quem eu sou. Não é os irmãos que definem quem eu sou. Não é o meu pai que define quem eu sou. Não é o que o diabo soprou na minha cara que define quem eu sou. A Bíblia diz o que eu sou. O Senhor Jesus diz o que eu sou. O que eu sou, eu sou.
O que você é em Deus? O que você é? O que você é? Se você puder, erga sua mão, começa a falar o que você é. Fala o que você é. Se você é ungido, diga. Se você é amado, fala. É isso, e ponto final. Se você é um sacerdote, diga que você é um sacerdote. Se Deus te escolheu para esse tempo, é para esse tempo que você foi escolhido. Oh, Espírito Santo de Deus. Você precisa chegar nos lugares e mostrar sua credencial, filho. Você tem um pedigree embaçado diante de Deus. Os anjos, quando olham para você, eles entendem quem você é. Os demônios, quando você chega num lugar, eu já falei isso mais de uma vez. Um dia o TK chegou para fazer uma visita médica e o diabo gritou lá da porta: meu Deus, quem está chegando é o homem de branco. Oh, meu Deus do céu. É porque o TK é alguma coisa? Não. Ele tem a mesma unção que foi dada na sua vida. Não, Mateus, é porque ele estava com um jaleco branco naquele dia. Não, filho, não é isso. Ele entendeu quem ele é. Ah, meu Deus, você precisa chamar o que você é nesses dias. O diabo está toda hora te acusando, querendo te jogar para baixo. Você tem que se levantar e falar: eu sou apóstolo, cala a boca, é isso que eu sou. E não é que, irmãos, entenda, isso aqui é uma atitude diante das regiões. Não é para homem não precisa falar para homem não. Para o homem você só olha e dá um sorrisinho. Mas no mundo espiritual, alguém está me entendendo? Toda vez que eu saio para ministrar o louvor em algum outro lugar, até aqui diante dos irmãos, toda vez. Hoje o louvor foi uma bênção. Mas toda vez pode ter sido um fracasso, o culto pode estar desastroso. Eu sei que quando eu pegar o microfone, a glória de Deus vai manifestar. Sabe por quê? Porque eu sei quem eu sou. E eu sei aquilo que Deus pode fazer através da minha vida. Você está entendendo o que eu quero falar? Então dizem amém. Paulo, apóstolo de Cristo. Quando estão aí mergulhando, meu Deus, ó. Já sinto nadando um crau aqui, meu Deus. Aos santos que vivem em Éfeso. Bretão, vem no flow aí, filho. Sinto. Vamos lá. Aos santos que vivem em Éfeso. Para você entender, a gente teria que ler um pouquinho de Atos 19, mas eu não tenho tempo para ler com você. Só quero te contar. O apóstolo Paulo ficou mais ou menos 2 anos e 3 meses em Éfeso, segundo o livro de Atos, capítulo 19. Quantos estão me acompanhando? Ele ficou 2 anos lá. E o pau começou a fechar. De glória de Deus. Ele chegou lá, tinha 12 caboquinhos. Tinha 12 caboclos, te juro. Aí ele chega para os caras e fala: vocês já foram batizados em nome de Jesus? Os caras falam: não, nós somos batizados em nome de João. Não, filho, João é só aquele que aponta para Jesus. Ah, beleza, então, vamos batizar em nome de Jesus. Aí batizou nas águas. E a Bíblia fala que depois do batismo nas águas, Paulo impôs as mãos e eles receberam o Espírito Santo naquele dia. Começou lá, com 12 pessoas sendo cheias do Espírito Santo. A Bíblia fala, tinha 12 homens lá. O mover de Deus começou a ser tão pancada, que depois de um tempo, o apóstolo Paulo começou a sair para a rua e começou a pregar o evangelho. E o negócio estava tão denso, que a Bíblia fala em Éfeso, na Ásia, que a galera começou a pegar uns lenços, passar no suor de Paulo, levava para casa a parada, colocava sobre as enfermidades eram curadas. Você imagina esse nível de glória de Deus? Mas aí o poder das trevas começou a resistir. E irmãos, é interessante, velho, é interessante. O único que pode derrubar o mover de Deus é você mesmo. Porque as trevas, elas têm que retroceder diante do nome de Jesus. Quando o ungido de Deus chega num lugar, tem que sair. Quando a gente chega num território, o território tem que ser conquistado. Tem que ser conquistado, porque o reino de Deus, bem falou aqui o Gabriel, Cristo foi lá, tirou a chave das mãos do diabo e deu para quem? Deu para você. Deu para a igreja. Aleluia, está recebendo aí? Mantém no mesmo nível, por favor, ou pede, em nome de Jesus. Não mexe, não me atrapalha. E aí, é interessante, porque sabe o que mais tinha em Éfeso? Era um lugar de muita idolatria, diga idolatria. Os caras que fabricavam os deuses da deusa Diana, começaram a ficar incomodados, porque os caras que compravam as macumbinhas, estavam tudo convertendo.
E o lucro deles começou, a lojinha começou, vendia 1.000, agora vendeu 800, agora vendeu 500, agora está vendendo 100 de Aninha dos Efésios só. E o cara começou a perder a linha e falou, esse Paulo aí está pregando, está enchendo a nossa cidade. E começou um alvoroço na cidade. A Bíblia fala, irmãos, uma cidade extremamente idólatra. E a Bíblia fala, olha que louco, que a galera que praticava magia negra começou a pegar os livros de magia negra e queimar em praça pública. E a versão RA diz que eles queimaram algo que valia em torno de 50 mil dracmas. Sabe quanto que é isso? Eu fui fazer a conta. Mais ou menos 2 milhões de reais. Os caras queimando, falando, eu quero Jesus, eu não quero mais macumba. Aos santos que vivem em Éfeso, quando tem muito pecado, quando tem muita idolatria, quando tem muita macumbaria, quando tem, meu Deus do céu, alguém está entendendo onde eu vou chegar? É onde Deus quer levantar santos lá. É onde Deus quer começar uma igreja poderosa. E sabe, eu falo pelo Espírito Santo aqui, começou com 12. Às vezes a sua célula lá começou com 3. Eu sinto discipuladores aqui que já viveram, líder de célula, momento de pequeno, não importa. Você não sabe, meu Deus. Tem muito pecado, então vai que esse é o sinal. O sinal do crente e do Espírito Santo é que se assim, tem muito pecado, então é para lá que eu vou. Onde está fácil? Não, onde está fácil é difícil as pessoas querer. Mas onde tem muito problema, é lá que o poder de Deus vai se manifestar. Sabe por quê? Porque onde abundou o pecado, super abundou a graça de Deus. Uou. Show! Cheio! Aos santos que vivem em Éfeso, onde tem muita morte, Deus quer produzir vida. Deus quer produzir vida. Quantos estão me entendendo? E a Bíblia também fala, e fiéis em... O que, meus irmãos? Fiéis em Cristo Jesus. Fiéis em Cristo Jesus. Esse fiéis aqui tem 2 aspectos. Quantos aspectos? Essa palavra usada aqui é pistos no grego. Como que chama, irmãos? Pistos. E a mesma palavra que o Senhor Jesus usa para repreender Tomé. Você sabe, o Senhor Jesus aparece depois que ele tinha ressuscitado lá em João 20, a primeira vez para os discípulos, eles estavam com a casa trancada, Jesus atravessa a parede e ele fala, qual palavra, Esté? Paz. E aí os discípulos, oh my God, he's here, oh yes, Jesus. E aí eles ficaram felizão, mas quem que não estava naquela reunião, na primeira reunião? Tomé não estava lá. E depois os discípulos chegam em Tomé e falam, Tomé, a gente viu o Senhor ressuscitou. Aí Tomé fala, o que ele fala? Não acredito, eu não acredito. Aí os caras falam, não, é sério. Eu não acredito, eu só acredito se eu ver a marca. 8 dias depois, no domingo, o Senhor Jesus aparece de novo. Vem comigo, não mexa no seu celular. O Senhor Jesus aparece de novo. E ele fala de novo, qual a palavra que ele fala, Esté? De novo? Vamos falar todo mundo junto, qual que ele disse? Porque sempre a mensagem da nova aliança é paz. Ele fala, paz, mas aí ele já vai logo confrontar Tomé, porque o Senhor Jesus, quando ele ama alguém, ele confronta alguém. Um líder de célula, quando ele ama alguém, ele confronta. Um discipulador, quando ama alguém, confronta alguém. Ele chega e fala assim, olha a marca aqui, esfregou na cara, Jesus, não era a marca que você queria ver? Não seja incrédulo, seja pistos. Seja crente. Aqui fala fiéis, mas lá, a mesma palavra é usada para crente, sabe por quê? Porque aos olhos do Senhor, fiel não é aquele que obedece. Não é aquele que comporta bem. Não é aquele que acerta todas. É aquele que crê. Mas tem outro aspecto aqui no fiéis. Não é fiéis a Cristo. Porque se fosse fiel a Cristo, ia ser tipo assim, seja fiel a Cristo. Mantenha sua fidelidade a Cristo. Comporte-se bem para ser fiel a Cristo. E aí a primeira vez que você fez uma cagada, você continua sendo fiel a Cristo? Não, mas é fiel em. Por quê? Porque quando Deus olha para você, Ele não vê você fora de Cristo, como que tivesse que ficar fazendo alguma coisa para ser fiel a Cristo. Ele olha e ele fala, mano, você é fiel, hein? Aí você fala, eu? Ele fala, é? Eu falo, Deus, eu estou aqui comportando errado. Ele fala, não, mas eu estou vendo Cristo.
Porque a fidelidade sua é porque você foi colocado dentro de Jesus. Oh my God! Estamos subindo para um lugar. Show! Irmãos, hoje o ambiente tá bom, velho, na moral. Tem dia que eu prego e os irmãos estão meio cansados, mas hoje the fire's in the house. Oh my God! Para que entre o rei, Jesus. E você sabe que me veio outra coisa no coração. Essa mesma palavra pistos, eu fui pesquisar. O Senhor Jesus, ele conta uma parábola que ele fala que ele deixou alguns talentos com alguns trabalhadores. Quantos lembram dessa parábola? Com 3, para um ele deu 5 talentos, para outro ele deu quantos? Para outro ele deu quantos? E você sabe, quando ele voltou, ele prestou contas. Ele pediu prestação de contas. E aí o primeiro, qual foi a palavra liberada? Eu tinha aqui 5, Senhor. Eu multipliquei os 5. E aqui tô 10. Aí o Senhor olha para ele e fala: servo bom e pistos. Naquele dia, mesmo a gente não ter comportado tudo que a gente deveria, vai ser um escândalo naquele dia, TK, que o Senhor vai falar: servo bom e fiel. Essa palavra vai constranger, my friends. Espírito, avança pro 2, velho. Nossa Senhora, que martelado esse versículo 1, Senhor amado. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Qual que é a mensagem? Graça aí? Diga mais forte, graça aí? O Senhor toda vez, olha que interessante, da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo, Deus Pai e o Senhor Jesus Cristo, eles só estão ministrando 2 coisas na nova aliança: paz e graça. Falei ainda na ordem errada: graça e paz. Graça e paz. Favor imerecido, favor imerecido, favor imerecido, favor imerecido, favor imerecido. Quantos querem acessar um novo nível de favor imerecido? Um novo nível, next level para você, next level de salário, next level de filhos espirituais, next level de discípulos, favor imerecido na sua casa, favor imerecido para com seus irmãos, favor imerecido na sua saúde, favor imerecido para onde você colocar suas mãos. E o resultado disso é que eu sei que eu posso ter paz com Deus. Meu Deus, Ele tem me dado tanta coisa. Tem gente que acha que merece muito, então ele não agradece muito. Porque toda vez que as pessoas fazem alguma coisa para ele acha que as pessoas não fizeram mais do que elas deveriam ter feito. Mas aquele que sabe que não merecia nada, tudo que chega na mão dele, ele aprende a enxergar a graça descendo. Meu Deus, velho, olha a cela que eu tô, como é maravilhoso, velho. Olha o líder que eu tenho, na moral. O cara me ama, o cara investe na minha vida. Mas aí você sempre tem um outro irmão que ele está sempre reclamando. Não tem, meus irmãos? Aqui na nossa igreja não tem, não. Fala para o seu irmão, não é com você não. Mas, em outras palavras, quando alguém chega em mim e fala: Mateus, quero trocar de discipulado, quero trocar de célula, é porque ele está falando assim: eu sou muito bom, eu mereço muito mais. Eu mereço muito mais, esse líder é muito fraco para andar comigo. Deus não está sendo justo aqui, Ele devia estar me pagando um salário maior. Mas tem aquele, meu Deus, eu sinto tanta liberdade, que ele está toda hora, ele sabe que ele é um lixo, então ele fala: meu Deus, tudo que tem chegado aqui é bom demais. Eu quero falar, quando você se coloca debaixo da cachoeira, você começa a reconhecer todas as coisas que Deus tem feito na sua vida. Por muito tempo, eu falo aqui diante do Espírito Santo, por muito tempo eu carreguei ingratidão no meu coração. O Senhor não me dá uma rede maior, o Senhor não me dá gente mais posicionada para andar comigo, o Senhor não dá não sei o quê, não dá para crescer. Deus não pode fazer mais, porque você está se colocando numa posição de que você merecia. Aí Deus fala: olha, então eu não posso te dar, porque se eu for te dar realmente o que você merece, Mateus, eu vou te colocar lá no quinto dos infernos. Mas de repente o Senhor começou a revolucionar a minha vida. Eu comecei a olhar para os caras que caminham comigo e falar: oh meu Deus, na moral, Deus, na boa, esses caras aqui, esse nível de radicalidade, meu Deus, é muito mais do que eu mereço. Eu chego no culto e eu vejo uma rede tão maravilhosa como essa, que está comigo na palavra, que recebe o meu DNA, que se coloca numa posição de filho. Eu falo: meu Deus, eu não merecia nada disso, era para eu estar agora fumando maconha, perdendo a minha vida com tanta coisa. Mas o Senhor, Ele tem me enriquecido, Ele tem me privilegiado, Ele tem me colocado sobre lugares. Começa a se enxergar como alguém que está debaixo do favor. Aí você fala: Mateus, mas tem coisa que não está rompendo. Sempre vai ter.
Sempre vai ter situação contrária. Sempre vai ter um negócio que não está dando certo. Começa a focar aquilo que o Senhor já tem te dado. Começa a focar naquilo que a graça já tem dado para você. Tudo que você foca, cresce. Se você foca na crise, Rebeca, a crise cresce. Se você foca na morte, a morte cresce. Se você foca na circunstância, a circunstância cresce. Shobi alabacai. Se você foca no favor de Deus. Como diria o pastor Sérgio. Quando ele faz isso, ele está querendo qual música? Abre o mar. Você sabe que eu e você um dia passamos pelo mar. Você estava morto, filho. Você estava no quinto dos infernos, velho. O Senhor te regenerou. O Senhor com a sua poderosa mão. E te ressuscitou. Você está debaixo do favor. Eu vou andar como agora? Eu vou andar em? Diga para o seu irmão, shalom. Você sabe que paz no hebraico é shalom. O Novo Testamento foi escrito em grego. Mas no hebraico, aramaico é shalom. E você sabe que esse é um cumprimento natural dos judeus. Os judeus, eles gostam de chegar no outro e falar shalom, shalom. É como a gente que fala a graça e a paz. E você sabe que algo me chama a atenção, que quando um soldado estava voltando da guerra, para enviar algum segredo, para dar alguma notícia, quem estava na cidade perguntava, e aí, como está a guerra? Se tivesse bom as coisas, qual que era a resposta que ele ia falar? Shalom. Shalom, estamos lá guerreando, como que está em paz? Shalom é o seguinte nesse contexto, nós estamos lá guerreando, mas a gente tem convicção que a vitória já foi dada, por isso eu posso ficar em paz. Uau, Senhor Jesus, o Senhor está nos surpreendendo nessa noite. Meu Deus, fica de pé no seu lugar, eu não vou para o 3 não, fica de pé. 2 versículos, meu Deus, quanta coisa, quanta riqueza. Aleluia, aleluia, sobe banda, sobe banda, sobe banda.